último aviso: durante a celebração deve manter-se a distância de segurança uns dos outros, excepto, obviamente, entre as pessoas que vivem na mesma casa. Chama-se a atenção para a sinalética que indica o sentido das movimentações, tanto durante a missa como para a entrada e saída. Estejamos atentos às indicações da equipa de vigilantes e acolhedores. During the celebration, let us keep a safe distance. Durante la celebración, guardemos la distancia de seguridad. Durant la célébration, gardons la distance de sécurité. E só me resta desejar uma boa celebração, uma boa peregrinação e podemos nos colocar de pé para receber o Presidente. Eu sou a salvação do meu povo, diz o Senhor, em qualquer aflição em que se veja, e por mim chame, eu atenderei, eu atenderei, e para sempre eu serei o seu Deus. Em alta voz clamo ao Senhor, em alta voz imploro o Senhor. Eu sou a salvação do meu povo, diz o Senhor, em qualquer aflição em que se veja, e por mim chame, eu atenderei, e para sempre eu serei o seu Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. O Senhor é a nossa salvação. Ele atende-nos sempre quando o invocamos. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos.
Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram, e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias disseram os filhos de Israel: quem nos dará carne para comer? Temos saudades do peixe que no Egito comíamos de graça e dos pepinos, melões, bolbos, cebolas e alhos. Agora temos a garganta seca, falta-nos tudo. Não vemos senão o maná. O maná era como a semente do coentro e tinha o aspecto de goma resina. O povo dispersava-se para o apanhar. Depois passava-o pelo moinho ou pisava-o no almofariz. Por fim, cozia-o na panela e fazia bolos. Tinha o sabor dos bolos de azeite. Quando à noite o orvalho caía sobre o acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu chorar o povo, agrupado por famílias, cada qual à entrada da sua tenda. A ira do Senhor inflamou-se fortemente e Moisés sentiu um grande desgosto. Dirigiu-se então ao Senhor dizendo: por que tratais mal o vosso servo e não encontrei graça a vossos olhos? Porque me destes o encargo de todo este povo? Porventura fui eu que concebi este povo? Fui eu que o dei à luz para que me digais: toma este povo nos braços, como a ama leva a criança ao colo e leva-o para a terra que eu jurei dar a seus pais? Onde poderei encontrar carne para dar a todo este povo, que vem chorar para junto de mim, dizendo: dá-nos carne para comer? Não posso sozinho ter o encargo de todo este povo. É excessivamente pesado para mim. Se quereis tratar-me desta forma, dai-me antes a morte. Se encontrei graça a vossos olhos, que eu não veja mais esta desventura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exultai em Deus, que é o nosso auxílio. 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 O meu povo não ouviu a minha voz, Israel não me quis obedecer. Por isso os entreguei à dureza do seu coração, e eles seguiram os seus caprichos.
auxílio. Exultai em Deus, que é o nosso auxílio. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel seguisse os meus caminhos, num instante esmagaria os seus inimigos, deixaria cair a mão sobre os seus adversários. Exultai em Deus, que é o nosso auxílio. Exultai em Deus, que é o nosso auxílio. Os inimigos do Senhor obedeceriam ao meu povo. Tal seria para sempre o seu destino. Alimentaria o meu povo com a flor da farinha e saciá-lo-ia com o mel dos rochedos. Exultai em Deus, que é o nosso auxílio. Exultai em Deus, que é o nosso auxílio. Aleluia, aleluia, aleluia. Nem só de pão vivo o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido morto, retirou-se num barco para um local deserto e afastado. Mas logo que as multidões o souberam, deixando as suas cidades, seguiram-no por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de compaixão, curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: este local é deserto e a hora avançada. Manda embora toda esta gente para que vá às aldeias comprar alimentos. Mas Jesus respondeu-lhes: não precisam de se ir embora, dai-lhe vós de comer. Disseram-lhe eles: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: trazemos cá. Ordenou então à multidão que se sentasse na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção. Depois partiu os pães e deu-os aos discípulos. Os discípulos deram-nos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, encheram 12 cestos.
Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Irmãos e irmãs, saúdo-vos a todos, vós que estáis aqui nesta Basílica e todos os nossos irmãos que estão unidos a nós através da televisão, da rádio e da internet. Ouvimos na primeira leitura como o povo murmurou contra Deus e contra Moisés. O povo já tinha murmurado porque não tinha alimento e Deus deu-lhe o maná. Agora o povo murmura porque não tem carne. E até diz que tem saudades do tempo em que era escravo, porque se lembra dos alimentos que tinha, daquilo que deixou, e até diz que preferia ser escravo a estar no deserto e a comer o pão que Deus lhe deu. Depois disto, diz também o texto, que Moisés teve um grande desgosto e com a tristeza foi ter com Deus e disse-lhe que não aguentava mais e que preferia a morte a continuar naquelas funções que Deus lhe deu. E depois com o Salmo, nós ouvíamos Deus que dizia: o meu povo não ouviu a minha voz, o meu povo não me quis obedecer, o meu povo abandonou-me. Nós concluímos, irmãos e irmãs, que às vezes a nossa memória é muito fraca e esquecemos-nos facilmente dos dons que Deus nos dá, das maravilhas que Deus nos dá, e deixamos-nos envolver de tal maneira pelo nosso dia-a-dia, pelas nossas coisas, pelas coisas do mundo. Como diz São Paulo, esquecemos-nos das coisas do alto, das coisas do céu, e estamos tão habituados, tão distraídos com as coisas da terra, que nos esquecemos das maravilhas de Deus, do que Deus faz. E depois não há tempo para Deus, e depois não há tempo para o ouvir, não há tempo para perceber a sua vontade, não há tempo para aquilo que Deus pede, e as coisas de Deus são feitas à pressa, a correr, a ver se o tempo dá para tudo, e as coisas de Deus ficam para o fim. Foi tal e qual como o povo que foi salvo do Egito, salvo da escravidão, salvo do mar, salvo da fome por Deus, e ainda assim murmurou contra ele. Ainda assim não confiava, ainda assim não acreditava, ainda assim queria sempre mais, sempre mais, sempre mais. Mas Deus, na sua infinita paciência e bondade, mandou-nos Jesus, Ele que é o pão descido do céu, para que nós saibamos, tenhamos a certeza e não duvidemos que Deus está sempre conosco, que Deus nunca nos abandona, que Deus nunca se esquece de nós. Nós é que muitas vezes o abandonamos. Nós é que muitas vezes nos esquecemos dele. Nós é que muitas vezes não o queremos ouvir. Nós começamos a nossa missa de hoje com o cântico de entrada a dizer isto mesmo. Deus que disse a cada um de nós, em qualquer aflição em que tu estejas e por mim chames, eu te escutarei. Eu te escutarei. Foi assim que começámos a nossa missa. E é isto que nós acreditamos. Em Jesus, Deus escuta-nos sempre. Deus olha sempre para nós. Deus responde-nos sempre. Nós devemos continuamente dirigirmos-nos a Deus. Nas nossas orações, na nossa vida, nas nossas boas obras, no bem que fazemos aos outros,
devemos sempre estar unidos a Deus. Não duvidar que Ele está sempre conosco. Não deixar que as coisas deste mundo, como diz Paulo, que as coisas da terra, as coisas cá de baixo, como ele diz, nos ceguem os olhos. E assim não podemos ver as coisas do alto, as coisas de Deus, as coisas do céu. Peçamos ao Senhor que nos dê um coração bom, que nos dê um coração capaz de o amar, um coração que não se revolte contra Ele, que não duvide do seu amor, que não duvide da sua presença e que não duvide que Ele nos acompanha sempre até ao último dia da nossa vida. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo, que saciou com 5 pães as multidões que o seguiam, faz-se alimento para saciar a nossa fome. Cheios de confiança, elevemos ao Pai a nossa oração, dizendo: Pai Celeste, ouve-nos. Pai Celeste, ouve-nos. Para que a Igreja, sempre fiel a Jesus Cristo, sacie as multidões com a palavra do Evangelho e também com o pão da vida eterna, oremos. Pai Celeste, ouvi-nos. Para que durante a caminhada desta vida, em vez de nos queixarmos do que nos falta, saibamos agradecer a Deus o que recebemos, oremos. Pai Celeste, ouvi-nos. Para que os ministros da nova aliança do Senhor peçam perdão das suas próprias fragilidades e intercedam pelas de todos os cristãos, oremos. Pai Celeste, ouvi-nos. Para que os homens que ainda hoje passam fome e buscam trabalho noutros países possam mudar o rumo das suas vidas e dos seus, oremos. Pai Celeste, ouvi-nos. Para que a nossa Assembleia não se canse de ouvir o Senhor e de saciar a fome na mesa da palavra e da Eucaristia, oremos. Pai Celeste, ouvi-nos. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Pai Celeste, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos o alimento da vida presente e o pão do céu que nos dais para a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação louvar-vos e dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro, e estáis presente em todo o universo. Mas é sobretudo no homem, criado à vossa imagem, que imprimistes o sinal da vossa glória. Vós o chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação, e lhe dais o vosso Espírito, para que em Cristo, homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, senhores, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade. Em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Meu Pai é quem vos dá o pão do céu. Só eu posso dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Isto é o meu corpo entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai.
Nós somos o povo do Senhor, Ele é o nosso alimento. Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio. Fortalecei-nos todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos o povo do Senhor, é Ele o nosso alimento. Cantamos depois da comunhão. Não nos esqueçamos na nossa vida de sermos agradecidos ao Senhor, porque é o nosso alimento e porque nos dá tantas coisas boas na nossa vida. Para todos vós, irmãos, uma boa viagem, aos que regressam às suas casas e para os nossos irmãos que rezaram conosco pela televisão, pela rádio, pela internet, um dia muito abençoado por Deus Nosso Senhor. A saída da Basílica deve ser feita agora pelas portas laterais e apenas pelas portas laterais, respeitando as regras de segurança e as distâncias que nos são pedidas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.